Hoje vamos mergulhar de cabeça num tema que gera muita curiosidade, mas também muita confusão: o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade na vida adulta. O nosso objetivo aqui é desmistificar essa condição usando as diretrizes super estritas do DSM-5. É como se a gente construísse um entendimento sistemático que opera como um verdadeiro funil clínico, separando o TDAH de outras condições que tentam imitar ele. O roteiro passa por 5 pontos bem diretos. O que é TDAH? Desatenção e hiperatividade, as regras de ouro, é TDAH ou outra coisa, e por fim, o diagnóstico diferencial na prática. Vamos lá? Seção 1. O que é TDAH? Definindo o transtorno do neurodesenvolvimento. Olha só, o ponto-chave aqui é essa palavra gigante, neurodesenvolvimento. O DSM-5 é claríssimo sobre isso. Não se trata de uma peculiaridade passageira ou de um traço de personalidade divertido. É uma condição clinicamente reconhecida, caracterizada por níveis que ativamente prejudicam o dia a dia. E vale muito notar a restrição de tempo, viu? Esses padrões precisam persistir de forma consistente por pelo menos 6 meses para sequer entrarem no radar clínico. Avançando para a seção 2, desatenção e hiperatividade, os grupos centrais de sintomas. Essa tabela ilustra uma mudança super importante no manual. O número de sintomas exigidos literalmente muda com a idade. Crianças precisam apresentar 6 sintomas de um dos grupos, mas para adultos essa exigência cai para 5. E sabe por quê? Porque o transtorno amadurece junto com a pessoa. A apresentação física da hiperatividade, por exemplo, tende a diminuir na vida adulta, enquanto aquelas dificuldades executivas persistem firmes e fortes. Aqui a gente tem a verdadeira anatomia da desatenção. Pelo menos 5 destes critérios precisam dar as caras em um adulto. O detalhe é que esses comportamentos vão muito além de ir mal numa prova. Na prática, a gente está falando de mentes que simplesmente divagam durante conversas longas, um péssimo planejamento, deixar projetos pela metade e, claro, aquela desorganização diária que é exaustiva. É uma perda constante de chave, celular ou esquecer de pagar uma conta importante. E do outro lado da moeda, temos a hiperatividade e a impulsividade. Novamente, para os adultos, o manual especifica que aquela hiperatividade clássica de correr e pular costuma se transformar em uma inquietação interna extrema. É quem causa um desgaste enorme nos outros ao redor com uma agitação ininterrupta. A impulsividade aqui significa tomar decisões precipitadas que podem dar muita dor de cabeça, ter dificuldade de esperar por algo ou apresentar uma intromissão social intensa, sabe? Tipo cortar as falas alheias o tempo todo. Chegamos à seção 3, as regras de ouro, o rigoroso filtro diagnóstico. A atenção máxima a esse número, 12. A regra temporal dita que vários desses sintomas precisam ter estado presentes antes dos 12 anos de idade. Lembra que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Pois é, se os padrões surgiram do nada só aos 20 ou 30 anos, o manual deixa bem claro que é muito mais provável que seja efeito de outra condição mental ou até o uso de substâncias e não TDAH. A raiz do problema precisa obrigatoriamente estar na infância. Aí entra a segunda regra de ouro, que é espacial. A pergunta é: o prejuízo ocorre em mais de um ambiente? Tem que ser um sim. Pode ser em casa e no trabalho, ou com amigos e familiares. Se o problema acontece estritamente num local de trabalho que já é abusivo, ou apenas numa dinâmica familiar muito específica, o diagnóstico pode não se sustentar. A condição acompanha o cérebro, independentemente do ambiente onde a pessoa pisa. E para fechar as regras de ouro, o critério do prejuízo. Não basta ser apenas um esquecimento inofensivo. Esses sintomas precisam reduzir ativamente a qualidade de vida ou causar uma falha funcional gigantesca. Se rola um esquecimento aqui ou ali, mas isso não traz consequências relevantes para a carreira ou para os relacionamentos, simplesmente não cruza a linha de chegada para virar um diagnóstico psiquiátrico oficial. O que nos leva à seção 4? É TDAH ou outra coisa? Navegando pelas condições sobrepostas. Essa citação resume o tamanho do desafio. A sobreposição de sintomas é enorme. Agitação, falta de foco e impulsividade definitivamente não são exclusividades desse transtorno. É exatamente por isso que o autodiagnóstico pela internet é um risco gigantesco. Fazer esse filtro com rigor clínico é absolutamente vital. E, finalmente, seção 5. Diagnóstico diferencial na prática. A lista clínica de imitadores. O primeiro grande imitador é o transtorno bipolar. Indivíduos bipolares podem ter hiperatividade, impulsividade e muita distração, o que confunde bastante. Mas o grande segredo está no relógio, no padrão de tempo. O TDAH é crônico,
está ali persistente no dia a dia. Já o bipolar é estritamente episódico. E, durante o episódio de mania no transtorno bipolar, a impulsividade vem acompanhada de uma grandiosidade extrema e de humor muito elevado, o que simplesmente não faz parte da rotina de quem tem TDAH. Outra confusão clássica é com os transtornos de ansiedade. Os dois cenários destroem o foco, não é verdade? Mas a diferença central está na raiz mecânica da coisa. Quem tem TDAH perde atenção porque o cérebro foi puxado por um estímulo externo. Ele busca ativamente a novidade. Já no quadro de ansiedade, a desatenção acontece porque a mente está consumida de dentro para fora, completamente paralisada por medo, preocupação crônica e pensamentos que não param de ruminar. A motivação por trás da distração é o oposto. Avançando para o transtorno do espectro do autismo, o TEA. Ambos podem apresentar grandes atritos sociais. A pessoa com TDAH se intromete e interrompe por um problema puramente executivo, é a impulsividade atrapalhando os freios. Já as barreiras sociais no autismo são guiadas por processos cognitivos bem diferentes, frequentemente relacionados a uma dificuldade de ler pistas faciais e tons de voz, ou até uma falta de interesse pelo envolvimento social típico. O comportamento por fora parece igual, mas o motor por dentro é outro. A impulsividade é super forte tanto no TDAH quanto no transtorno da personalidade borderline. Isso torna a avaliação em adultos bem delicada. Mas olha a diferença abissal. O borderline carrega uma instabilidade de humor gravíssima, que nasce de um medo profundo de abandono. São relações interpessoais caóticas, indo de extremos de idealização até a desvalorização, além de comportamentos autolesivos. Nenhuma dessas oscilações pesadas ligadas à dor relacional faz parte do escopo clínico de um cérebro apenas com TDAH. E, para fechar nossa linha de investigação, vamos comparar com o transtorno de oposição desafiador, o TOD. A diferença-chave aqui é a intenção. Uma quebra de regra no TDAH normalmente rola por impulsividade no calor do momento ou por puro esquecimento das orientações. É um acidente. Já no TOD, a quebra de regra vem acompanhada de deliberação. Tem uma hostilidade ativa e uma resistência totalmente intencional e focada contra figuras de autoridade. Com uma montanha de sintomas sobrepostos assim, fica a pergunta: o autodiagnóstico não deveria sempre dar lugar a uma avaliação profissional rigorosa? O cérebro humano é um quebra-cabeça complexo demais, e os critérios do DSM-5 servem justamente para garantir que as suposições de internet deem lugar a abordagens clínicas seguras e metodológicas. O conhecimento liberta de verdade, especialmente quando vem acompanhado da bússola certa. Fica aí a reflexão para a gente continuar expandindo horizontes.